Olá, pessoal! A presente roda de debate tem como temática práticas docentes no ensino de matemática em escolas do campo, a horta como instrumento pedagógico, visando partilhar experiências pedagógicas envolvendo o ensino de matemática em escolas do campo, a partir de hortas, desenvolvidas por professores da educação básica. Tais experiências são desenvolvidas na região norte pelo professor e pesquisador o Jefferson Marques, envolvendo o ensino de matemática a partir da horta mandala, trabalhada juntamente com estudantes de 8º e 9º ano em área de acampamento, pertencente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, ao qual ele é assentado. O segundo membro dessa roda é a professora e pesquisadora Ana Miranda, da região Sudeste, que trabalha na dinâmica pedagógica de uma escola localizada em área de assentamento do MST, no Espírito Santo. A professora é filha de assentados, foi criada e vive em área de um assentamento envolvido na luta pela terra na década de 1980. Já o terceiro membro da roda de debate é a mestranda e professora de matemática no município de Japeri, Rio de Janeiro, Cíntia Vieira, que pesquisa sobre o uso da etnomatemática com hortas didáticas em escolas do município de Japeri, com ênfase na educação do campo, buscando contextualizar os saberes locais com práticas inovadoras fazer saber, que envolvam o interesse do aluno pela busca do conhecimento, permitindo refletir sobre as dimensões política, pedagógica e afetiva da etnomatemática. Assim, as pesquisas trazem grandes contribuições para pensarmos o ensino de matemática a partir de uma perspectiva freiriana, contextualizando o currículo escolar a partir da realidade dos sujeitos envolvidos. Apresentaremos agora uma amostra de cada local onde esta experiência vem sendo concretizada, a fim de podermos refletir sobre potencialidades de ensino de matemática em escolas do campo. Olá, sou o Jefferson. Falo do assentamento 26 de março, região sudeste paraense, no município de Marabá. Assentamento este que é fruto das lutas dos movimentos sociais, protagonizado especialmente pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, na qual luta para que as famílias possam ter acesso à terra e possam produzir seu próprio alimento. Além disso, esses movimentos sociais lutam para que esses agricultores tenham acesso à saúde, à educação e a melhores condições de vida. Sou filho de agricultor, sou militante, sou assentado e educador popular. Cabe aqui destacar que, ao longo da minha atuação docente, busquei desenvolver práticas aliadas aos princípios da educação do campo, desenvolvendo um ensino que dialogue com a realidade social, política e cultural dos sujeitos ali inseridos. De acordo com Molinas e Freitas 2011, a educação do campo ela busca em seu processo educativo fortalecer as identidades, a cultura, o modo de vida e as formas de trabalho na formação dos povos do campo. Nessa direção, D'Ambrosio, 2008, vai destacar que a etnomatemática ela propõe uma pedagogia viva, dinâmica, de fazer o novo em resposta a necessidades ambientais, sociais, culturais, dando espaço para a imaginação e para a criatividade. Assim, a etnomatemática ela está intrinsecamente relacionada com o que propõe a educação do campo, de valorizar os saberes, a cultura dos sujeitos ali inseridos na sua diversidade social. Portanto, necessitamos desenvolver um ensino que fuja dos padrões ocidentais, que tem como foco a alienação, a substituição da cultura e a formação de mão de obra. De tal modo, considerando a perspectiva da educação do campo e da etnomatemática, venho, através deste, trazer um relato de uma experiência desenvolvida ao longo de minha atuação docente, realizado junto a estudantes do 8º e 9º ano, em uma escola localizada no acampamento Hugo Chaves, pertencente ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tal experiência envolve
o estudo de conteúdos matemáticos aliado às práticas socioculturais dos sujeitos ali inseridos, numa perspectiva interdisciplinar, envolvendo, neste primeiro momento, a disciplina de ciências agrárias, de matemáticas e de arte. Então, para esse estudo, nós tínhamos como objeto de pesquisa a horta mandala, na qual foi inserida no acampamento Hugo Chávez no seu primeiro ano de ocupação, e que esta tinha como propósito a subsistência das famílias acampadas, tanto no que diz respeito à sua própria alimentação, quanto como complemento da renda dessas famílias. Assim também como servia para complementar a merenda escolar. Assim, cabe destacar que o processo de construção e manejo da horta, e aí seja a horta de qualquer natureza, seja ela a horta escolar, seja ela a horta comunitária, seja ela a horta cultivada nos quintais, são carregadas de saberes, na qual esses saberes, essas práticas socioculturais desenvolvidas na horta, ela nos proporciona desenvolvermos práticas pedagógicas considerando esses saberes desse sujeito e esses saberes envolvidos nesse processo de construção e manejo da horta. No desenvolvimento dessa prática em específico, no qual foi desenvolvida juntamente com estudantes de 8º e 9º ano na Escola Luiz Carlos Miranda Gomes, no acampamento Hugo Chávez, eu busquei explorar conteúdos relacionados à matemática, o cálculo de área, perímetro, razão e proporção, dentre outros. Em ciência, envolvendo outro professor, nós desenvolvíamos conteúdo relacionado à correção de solo, adubação, dentre outros conteúdos. Então, para fazer esse estudo, foram feitos momentos em que era explorado os conceitos que envolvem os conteúdos abordados, que era realizado em sala de aula, bem como a realização de pesquisa de campo, na qual íamos colocar em prática aquilo que fora estudado em sala de aula. Cabe destacar que tal experiência, ela culminou no meu trabalho de conclusão de curso, TCC do curso de Educação do Campo. Então, para quem quiser conhecer mais, pode estar lá buscando também esse trabalho. Então, essa prática desenvolvida juntamente com esse estudante de 8º e 9º ano na Escola Luiz Carlos Miranda Gomes, no acampamento Hugo Chávez, ela nos mostra de que é possível desenvolver um ensino de matemática, ou seja ela de qualquer área do conhecimento, envolvendo as práticas socioculturais presentes, nesse caso, na horta, ou seja ela escolar ou não escolar. E assim, trazendo aquilo que nos fala D'Ambrosio, que é reconhecer que os estudantes não chegam ao ambiente escolar sem nenhum conhecimento, na qual todo indivíduo desenvolve maneira de explicar e lidar com o ambiente, sendo que este se constitui da sua cultura, do meio cultural em que está inserido, partindo das experiências vivenciadas. Então, essa é uma prática que nos mostra as possibilidades de trabalhar o ensino de matemática a partir das práticas socioculturais desenvolvidas na construção e manejo da horta. E é isso, Então, agora, a professora Ana irá partilhar conosco a sua experiência. Então, é contigo, Ana. Boa tarde a todos e todas. Falo daqui da Escola Estadual José Antônio da Silva Onofre. Escola esta situada em uma área de assentamento, resultado de conquista das famílias que, organizadas pelo MST na década de 80, resolveram conquistar um pedaço de terra. Junto com a conquista da terra, veio a necessidade de uma escola que trabalhasse uma educação diferente. E é dos distintos espaços e tempos de aprendizagem desta escola que hoje destacamos a horta escolar. Nesse espaço, temos a tarefa de fazer germinar os valores da disciplina, do estudo, da convivência coletiva, de estudar a ciência na perspectiva do fortalecimento da dinâmica e qualidade de vida no campo, na afirmação da agricultura familiar para a produção de alimentos saudáveis. As experiências com a horta didática nos coloca como educador e educadora
comprometidos com a educação libertadora, como bem praticou Paulo Freire. Assim, pontuamos e defendemos uma prática pedagógica onde as crianças possam a cada dia descobrir na escola a importância de ler a vida, as coisas e o mundo. A horta escolar é, nessa dimensão, uma ferramenta fundamental para o avanço e a consolidação da aprendizagem escolar, seja ela na alfabetização de criança, de jovens e adultos, em várias etapas. Para além da produção de hortaliças, a horta escolar, nessa prática, nessa dinâmica, num ambiente de construção do conhecimento, possibilita julgarmos coletivamente os verbos ver, julgar e agir que permeia a pedagogia da alternância na prática da educação do campo. Nessa praxe, envolve vivência, auto-organização, estimula a compreensão do valor do trabalho, possibilita os estudantes autonomia na produção do conhecimento, na relação do saber popular com o saber científico e com o desenvolvimento do pensamento crítico. É uma ação libertadora que contrapõe a educação bancária. O processo de planejar, fazer, medir, avaliar, pesquisar e trazer da família, dos livros, da vivência na comunidade, propostas para solucionar aquilo que de imediato os estudantes identificaram que deu errado, digamos assim, como por exemplo, quando as formigas cortam toda a plantação de tomate, de couve. Ao buscar na família soluções para essa situação, requer nessa busca uma concepção de mundo, um conscientizar político. Porque dependendo do que se vai aderir para resolver essa situação, tem que se analisar se aquele inseticida, se aquela ou outra prática, ela vai de encontro com a preservação da vida ou se ela vai contaminar aquele solo, aquela plantação que virá alimento, que mais tarde vai virar alimento para as próprias famílias. Então, é por isso que a gente acredita que a educação, ela é um ato político, ela é um ato de amor, porque ela trabalha nessa perspectiva da educação do campo, ela é estruturada numa sociedade que tem nas suas bases a desigualdade social, a negação dos direitos básicos à vida humana. Então, a prática da educação na escola do campo não pode ser coerente com essa sociedade desigual que está aí, exploratória. Então, o educador se sente comprometido, precisa se sentir comprometido com essa transformação, usando os distintos espaços que a escola e a comunidade propicia para o desenvolvimento da aprendizagem. E a horta escolar é um desses espaços que pode enriquecer a experiência, o estudo, a reflexão crítica e a leitura, inclusive, de mundo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Cíntia Vieira, professora da Educação Básica no município de Japeri e também pesquisadora nesse mesmo município por meio do uso da etnomatemática com hortas didáticas. Eu vou relatar aqui para vocês experiências que eu vivi e estou vivendo no CIEP 401, Lucimar de Souza Santos, e também na Escola Municipal do Rio Douro, que é uma escola do campo, a qual eu sou pesquisadora nesta instituição. Um pouco antes, um mês antes da pandemia, eu iniciei um objetivo
de trabalhar com a minha turma a teoria e a prática por meio de hortas didáticas. Então, nós iniciamos o processo do plantio em sala de aula através de potinhos, de copinhos descartáveis. E ali nós trabalhamos a área da circunferência, apresentei para eles o raio, o diâmetro, a corda e plantamos as sementinhas no centro daqueles copos e até que aquela sementinha chegou a crescer um pouquinho e logo veio a pandemia. Então me veio o que vou fazer agora com o início de um projeto e agora como que nós vamos trabalhar uma horta que seria escolar e estamos fora da escola. Então me veio a ideia de transformar para a horta familiar. E a partir daí, através do Google Meet, né, das aulas virtuais, fiz uma reunião com os pais e também com os alunos e traçamos uma meta de manter esse projeto e trabalharmos através das hortas que essas crianças já tinham nas suas casas. Algumas crianças não tinham horta, então eu propus para eles entregar um kit de plantio e também dar algumas orientações agrícolas para eles no processo do plantio. E aconteceu, eu também dei para eles uma apostila com conteúdos envolvendo a geometria, tá? Figuras geométricas planas, toda a parte da geometria, que a proposta era criar hortas nas suas casas em formato geométrico, para trabalhar os conteúdos de geometria. E foi um grande sucesso. Essas crianças, inicialmente, eu apresentei para eles uma planta baixa de como poderia ser essa horta, e a partir dali, aquelas crianças criaram uma maquete conforme o espaço dos quintais de suas residências. Ali eu pude ver o quanto a etnomatemática ela é importante na vida, na educação, na realidade de sala de aula, porque essas crianças estavam muito acostumadas a trabalhar a matemática acadêmica, a matemática escolar. E quando eles envolveram a teoria e a prática, envolveram a realidade cultural deles, que eles já tinham algum conhecimento, vendo seus pais, seus avós, trabalhando a matemática ali, através da horta, eles viram a realidade que a matemática não é esse bicho de 7 cabeças, como muitos pensam. E com o retorno das aulas presenciais, eu tinha que saber, foi produtivo? Então eu fiz uma análise se realmente foi produtivo esse trabalho, se houve resultados, né, legais ou não. Então, como que eu ia fazer isso dentro de apenas 2 meses, que foi quando retornou as aulas semipresenciais ainda? Então, me veio a ideia de trabalhar através de jogos lúdicos. Então, porque não daria para fazer uma horta ali na escola dentro de 2 meses para ver se houve resultado do trabalho que foi feito. Então, através da feirinha da horta didática familiar, eles trouxeram a colheita do que eles plantaram e ali nós trabalhamos a venda da feira da horta, uma venda que foi com dinheirinhos que não tinha valor. Eles criaram receitas também, através do que eles plantaram, trouxeram os produtos que foram plantados, tipo cenoura, milho, construíram, fizemos bolo de milho, bolo de cenoura e vendemos ali naquela feirinha dentro da sala de aula mesmo. E também foram feitos sucos, onde nós trabalhamos litro, no processo que eu levei o forninho para dentro da sala de aula e eles fizeram aquele bolo, foi possível trabalhar todo o processo de medidas com aqueles alunos.
Também fizemos uma amarelinha, onde eu pude trabalhar através daquela amarelinha, foi uma amarelinha geométrica, onde eu fiz todas as formas geométricas, as 6 figuras geométricas planas, e fiz uma outra amarelinha com os tipos de triângulo, onde ali nós sorteamos algumas perguntas e eles pulavam a amarelinha e eu analisava se foi bem compreendido o conteúdo que foi trabalhado pelo Google Meet por meio da horta familiar. Ainda nessa instituição, no período de aula semipresencial, que foi no final do ano de 2021, eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa de estágio profissional na sala de recursos. E eu pude apresentar para os professores da sala de recursos que há possibilidades de trabalhar com os alunos do atendimento educacional especializado através da horta, através da etnomatemática, trazendo a realidade cultural daqueles alunos e que dava para explorar as habilidades deles através dessa proposta. Então, dentro da sala de recurso, nós criamos hortinhas em potinhos em formato geométrico, onde aquelas crianças tiveram contato com a terra, tiveram contato com as sementinhas, com os tamanhos de cada semente, e foi algo tão prazeroso que os pais levaram essa proposta para dentro das suas casas também. Esses alunos ganharam uma apostila mostrando as habilidades que poderiam ser trabalhadas com esses alunos conforme as necessidades de cada um. E esses pais levaram essas apostilas para casa, também dei um kit de plantio para essas crianças e essas crianças criaram também pequenas hortas, algumas em potinhos e outras até mesmo nos quintais de suas casas, e os pais auxiliaram esses alunos que eram atendidos na sala de recurso. Para mim foi uma experiência muito produtiva. Eu tenho certeza que também foi para os professores da sala de recurso, e nós podemos provar o que Paulo Freire defende, que a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando a gente une a prática com a teoria, tem-se o quê? A praxe, que é a ação criadora e modificadora da realidade. Já na Escola Municipal Rio Douro, estamos no processo de preparo da terra e construção dos canteiros em forma geométrica, onde no decorrer da construção será possível trabalhar a teoria e a prática, tornando a aprendizagem significativa e prazerosa, podendo fortalecer a dimensão pedagógica e afetiva entre o corpo docente e discente, como afirma o Biratã D'Ambrósio e Sandra Matos, que a etnomatemática empodera alunos, pois tem raízes nas suas tradições culturais e pode, como consequência, despertar orgulho das suas origens e felicidade no fazer escolar. Desse modo, construímos um canteiro no formato de losango, onde foi possível trabalhar a área do losango, suas diagonais, a congruência dos 4 lados, vértices, ângulos, perímetro e medidas. Estamos no processo de construção de uma horta mandala, onde foi possível apresentar na prática a diferença fundamental entre círculo e circunferência, o seu centro, o raio, diâmetro, corda e como achar a área da circunferência, além de trabalharmos o trapézio, apresentando assim os seus lados paralelos, por meio da base maior e menor, e os dois não paralelos, por meio dos seus lados oblíquos e a soma dos seus ângulos internos. Nesse processo de construção, estamos explorando os paralelogramos e suas classificações, onde eles estão compreendendo o segmento de reta, vértices, ângulos interno, externos, adjacentes, as diagonais de um paralelogramo e os pontos médios. Agora, estamos preparando a terra para a construção do canteiro de ervas medicinais em formato triangular, que será feito com molduras de PVC, onde iremos construir um boneco com tipos de triângulos, possibilitando explorar suas classificações enquanto lado e ângulo.
Faremos também, com o tijolo cerâmico, uma horta para trabalharmos o Teorema de Pitágoras, onde iremos fazer um canteiro de temperos, com as iniciais do nome de cada espécie com as letras da fórmula do Teorema de Pitágoras. No triângulo, plantaremos pimenta, para lembrar o nome de Pitágoras. Ao lado do cateto maior, plantaremos cebola, do cateto menor, cebolinha, e da hipotenusa, plantaremos hortelã. Aproveitando a ideia da horta familiar de uma aluna do CIEP 401, faremos um cercado de bambu para o plantio de tomates, onde trabalharemos reta com suas definições e classificações. Como afirma Mônica Molina, não basta apenas ficarmos mais sabidos, mas cultos, conhecedores dos problemas do campo, da agricultura, da educação. É preciso se desafiar a transformar o conhecimento em ação. Como colocar em prática? Como vivenciar os valores, os conteúdos, as reflexões que estamos desenvolvendo enquanto integrante desta articulação? Além de qualificar nossas práticas pedagógicas, a partir dos estudos desenvolvidos, é preciso lembrar sempre: educador do campo é aquele que contribui com o processo de organização do povo que vive no campo. Estamos chegando ao término de nosso relato. Estamos felizes em poder participar pela primeira vez enquanto mestrandos desta roda de debate do 14º Encontro Nacional de Educação Matemática. Gratidão.